Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Atendendo hoje uma paciente de manhã mais cedo, essa é uma paciente que já vem, essa é a terceira vez que ela aqui vem, portanto já deve ter uns 3 meses que eu a vi pela primeira vez. E essa paciente, como todas as pessoas que aqui vêm, ao serem perguntadas, que é sempre minha primeira pergunta, como é que se sente vindo ao consultório psiquiátrico, a resposta dela foi similar de todas as pessoas, denotando algum grau de desagrado, de não querer estar, de ter verdadeiros preconceitos contra a medicação psiquiátrica e o próprio tratamento psiquiátrico. Aliás, esse preconceito parece que pertence à espécie humana, porque independe de grau cultural, independe de nível profissional, de categoria profissional, porque os próprios médicos, muitos têm o mesmo grau de preconceito que aqueles que não sejam médicos. E essa paciente era tal como todos. Aceitou usar a medicação depois de entender o diagnóstico que ela tinha e qual seria a finalidade do remédio. Isso é uma coisa sempre presente e importante em psiquiatria. O remédio precisa ter uma finalidade. Ele não pode suprir o vazio de não ser o que fazer. Para o paciente e para o médico, o remédio precisa ser finalístico. Ele tem uma finalidade a ser alcançada. Porque só assim, depois de um tempo razoável, 1 mês, 2 meses, nós podemos ter algum parâmetro de comparação entre o ponto zero que se iniciou o remédio e aquele outro momento de avaliação, talvez uma semana, 1 mês depois, no mínimo. Então essa paciente aceitou usar a medicação. A segunda vez que eu a vi, ela já estava num caminho de melhora em relação aos sintomas que ela havia apresentado, e o parâmetro sempre de comparação é aquele momento zero em que se iniciou a medicação. Hoje, quando ela veio aqui, sintomaticamente ela está sensivelmente melhor em relação a 3 meses, mas ela traz uma nova demanda agora. Agora ela traz uma demanda diferente. Da primeira vez, ela trouxe demanda de queixas em relação a sintomas psiquiátricos. Hoje ela já incluiu algumas coisas diferentes, como ela diz, a frase dela, algo assim, tipo, não, eu estou bem, em relação ao que eu estava, eu estou bem, mas eu ainda não, esse ainda não, ela começou a referir, eu ainda não me sinto segura, eu ainda não me sinto uma pessoa capaz de fazer as coisas, eu ainda estou tendo sérios problemas com a família. Ela trouxe, depois da primeira expressão, sim, eu estou bem melhor em relação aos sintomas daquele ponto zero, mas ainda não aconteceram essas outras coisas. Isso é, eu diria, pelo menos na minha experiência, é relativamente comum que as pessoas tenham um movimento inicial de rejeição à medicação psiquiátrica e depois que o remédio começa a trazer benefício, vai para o polo oposto, começa a esperar demasiadamente do remédio e desproporcionalmente ao que o remédio pode fazer, tal como essa paciente. O objetivo do remédio estava sendo alcançado, paulatinamente estava alcançando, que era em relação àquele padrão inicial do quadro clínico dela. Mas ao se sentir melhor, ela começa a dar o remédio, ou esperar do remédio, algo que é de uma mudança maior, de uma mudança na qualidade de vida dela, que não era afetada pelos sintomas, em relação aos projetos de vida. As queixas dela eram ela se sentir insegura, os problemas familiares. Essa ambivalência, ou seja, num primeiro momento rejeitar-se o remédio e depois esperar desproporcionalmente mais do remédio, é importante a gente assinalar, porque é nesse momento que as pessoas começam a ou descrer que o remédio
vamos dizer assim, aquilo que já foi alcançado é desperdiçado porque ele não está dando aquilo que a pessoa imagina que ele poderia dar. Traduzindo essa confusão que eu acabei de falar. Em relação ao quadro inicial, a pessoa teve a melhora e a melhora está se processando. Mas ao agregar, ao somar um novo objetivo, e esse objetivo no pensamento do paciente será alcançado via remédio, e o remédio não pode alcançar isso, porque a medicação psiquiátrica não melhora o ser humano, não melhora o estar no mundo dele. Ele retira as coisas que estão atrapalhando, ele diminui a dificuldade que o paciente está sentindo provocada pelos sintomas. Se as dificuldades relacionais que as pessoas possam ter estão sendo mediadas por uma sintomatologia psiquiátrica, a melhoria dessa sintomatologia pode levar a uma melhoria das relações. Mas ainda assim, vou fazer uma comparação com o óculos. Vamos imaginar que uma criança tenha passado sua infância e adolescência sendo míope, mas sem óculos, não foi diagnosticada a miopia dele, ele faz o curso dele com a deficiência visual da miopia, tem um baixo rendimento escolar por conta da dificuldade de leitura dele à distância. Vamos imaginar que aos 12 anos seja diagnosticada a miopia dele e ele seja prescrito o óculos correto. O óculos está correto, a visão dele melhora, mas não é por causa disso que as notas dele, o rendimento dele melhorará. O que o óculos, no caso, dará é a possibilidade disso, porque antes do óculos ele não teria essa condição. A partir do óculos ele passa a ter a possibilidade, mas o exercício dessa possibilidade pertence ao garoto. Então, o garoto míope, que era míope até os 12, e um aluno de baixo rendimento, ao receber o óculos aos 12 anos, ele passa a ter a possibilidade de ter, concretamente, de poder melhorar o rendimento. Mas a melhora do rendimento vai depender da atividade dele, do esforço dele, do trabalho dele como estudante. Fazendo uma analogia com o remédio psiquiátrico, é algo parecido. Quando a sintomatologia psiquiátrica é interferente na relação das pessoas, e ela é muito, pode ser em TDAH, pode ser em transtorno de fobia social, pode ser em transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, os transtornos psiquiátricos todos vão terminar afetando as relações interpessoais. A introdução do remédio dará a possibilidade disso melhorar, mas não significa que necessariamente porque se usou o remédio, a partir daí a pessoa vai construir um jeito diferente de ser. Ela passa a ter a ferramenta, mas o exercício do uso da ferramenta é da pessoa. Que aí entra a complementação da psicoterapia. Por que a psicoterapia, a psicofarmacoterapia, ou seja, remédio e psicoterapia, se complementam de forma tão ajustada? Porque o remédio pode dar de novo uma chance, mas o exercício dessa chance pertence à pessoa. E quem tem a atribuição de lidar com esse acréscimo, com essa melhoria da forma de viver, a partir do momento que eu tenho os instrumentos para fazê-lo, seria a psicoterapia. Então, essa visão que as pessoas têm, que ambas são equivocadas, em que de um lado pode ser algo satânico usar remédio psiquiátrico, algo satanizado, também não pode ser algo divinizado. Ele é simplesmente um instrumento para obter um resultado. E esse resultado tem que estar previsto ao ser prescrito, para o paciente estar ciente qual é o limite do remédio. Mas na hora que o limite do remédio é alcançado, a partir daí abre um patamar em que a pessoa possa utilizar esse novo momento da vida dela, sem a restrição, sem os impedimentos que a sintomatologia trazia, para estruturar uma nova forma de viver. Em meu ver, essa é a relação entre psicoterapia e medicação psiquiátrica.